Sou Macarena Lobos, apresentadora do Sinta Liga. Estamos aqui no estúdio Sinta Liga, vamos falar sobre mulheres. Por que mulheres? Porque precisamos falar e ter voz. E hoje o assunto de mulheres, sobre mulheres, é sobre o machismo e o feminismo. Qual é a diferença, a divergência e a convergência desses dois nomes, machismo e feminismo? Vocês acreditam que até hoje as mulheres, e elas não fazem por mal, mas elas têm umas que batem no peito dizendo que são machistas? Adriana, psicóloga, Adriana Santiago, pode falar um pouco não, bastante, né, sobre esse assunto, esse tema que está em voga, que a gente tem feminicídio, violência doméstica e coisas do dia a dia que são muito sutis e velados, exemplos do dia a dia que a gente realmente sofre. Tem um equívoco, né? As pessoas entendem feminismo como o oposto ao machismo. E não é isso. Isso é muito importante a gente fazer essa diferença para que as pessoas entendam que o feminismo foi um movimento necessário para livrar mulheres da posse dos homens, né? Porque culturalmente, os homens se entendem como proprietários das suas mulheres. É isso. E esse é um grande problema. E é por isso que acontecem as agressões, as microviolências, porque começa assim, né? Com microviolências, a mulher se entende como dependente desse homem, que afinal de contas é seu dono, né? Com direito à aliança no dedo e tudo mais. E aí começa essa relação de dependência e de tolerância às agressões. Eu quero deixar bem claro, eu vou repetir uma frase aqui, se eu pudesse eu deixaria aqui, ó. A mulher não tem culpa pela agressão que ela sofre. A mulher não tem culpa pela agressão que ela sofre. No entanto, existe uma mentalidade que é trazida culturalmente, que a mulher não consegue, algumas mulheres não conseguem entender que se ela vota hoje, se ela pode trabalhar, se ela pode estudar sem pedir autorização, isso é por conta de um movimento de mulheres. Um movimento de mulheres que se reuniram e disseram, olha aqui, a gente precisa pleitear alguns direitos. Nós não somos inferiores aos homens, né? O machismo mata, o feminismo protege. Então a gente precisa entender. E a tua questão é muito interessante, por que algumas mulheres ainda se dizem machistas, porque isso é um absoluto absurdo, né? Acham que tem umazinha que ela fala na internet assim, eu sou pobre e sou mulher troféu. Atrás dela tem uma geladeira completamente enferrujada, ela diz que ela é mulher troféu e ela é sustentada pelo marido, que é pobre, ela é pobre, mas ela adora comer brigadeiro até as 3 horas da tarde, enfim, dormir até as 3. Ela pode fazer o que ela quiser, sem dúvida nenhuma, ela pode até se colocar nessa posição, mas não por condição cultural, todas as mulheres devem fazer isso, como era há um tempo, né? Foi na década de 1960 que a gente começou a ter direitos, foi ontem isso, foi ontem. E por que as mulheres, algumas mulheres ainda se dizem machistas e são contra os direitos das mulheres? Que coisa mais louca. Não, é porque para aliviar a dissonância cognitiva, o que é dissonância cognitiva, gente? O que é dissonância cognitiva? É a mulher ter uma emoção que uma pessoa, uma mulher, um homem, qualquer pessoa, é uma pessoa ter uma emoção que é contra o que ela pensa, né? As crenças centrais dela. Então, se ela pensa, é a mulher que edifica o lar, atrás de todo homem tem uma mulher, ela vai trabalhar, ela vai tentar justificar todo o seu movimento, né, emocional para que essa crença se mantenha. Porque é difícil mudar a crença. É aquela frase, atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Isso é como se ela devesse ficar atrás do homem. Atrás dele para ele ser um grande homem, para ela ser... Olha, eu tenho 33 anos de prática clínica, né, Macarena? De pesquisa em psicologia e prática clínica. Então, o que eu percebo é exatamente isso. Quando os casamentos acabam e as pessoas vão me procurar lá em terapia de casal ou então em terapia individual, a ideia é a seguinte, meu casamento acabou e a culpa é minha. Meu marido me traiu,
mas a culpa é minha. Talvez eu não seja tão boa assim. E quantos homens culpam as mulheres e dizem, eu te traí porque você foi a culpada e me levou a isso? Olha, eu não diria que todos, mas pelo menos em todos os casos, que há 33 anos eu atendo no meu consultório, existe uma manipulação, né? O cara geralmente, o Jurandir, geralmente, ele atribui a culpa à mulher. Você não me dá atenção, você não foi suficientemente boa para mim, você é muito chata, você está muito gorda, você não está mais bonita, você... Enfim, então... Agora, qual é o problema disso tudo? É quando uma mulher coloca no centro da sua vida o seu relacionamento amoroso, com todas as aspas, que de fato não é amoroso, é escabroso. Ontem eu ia te dizer isso, né? Mas deixei até para dizer agora, te contar essa história agora. Ontem eu tive uma experiência muito assim. Nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu postei um vídeo de uma mulher que descobriu que o Jurandir dela atraía. Então, em vez de caçar questão com o Jurandir, ou então dar um pé no Jurandir, ela foi bater na amante no meio da rua. E ela batendo na amante, o Jurandir chega e faz o quê? Taca-lhe o cacete na mulher de fé. E a amante se junta ao Jurandir e bate na mulher também. Olha, o curioso não foi o vídeo, porque isso é muito comum de acontecer, Foi eu ter postado, fazendo uma narração ali qualquer, e eu perdi muitas seguidoras com esse vídeo. Por que eu perdi muitas seguidoras com esse vídeo? Porque é insuportável ter que lidar com a ideia de que eu preciso me separar desse homem que me massacra. Porque ela fala, como é que eu vou me separar? Se eu valho mais se eu estou casada. Porque a mulher tem essa crença, muitas mulheres têm essa crença, né? Sem um macho, sem um relacionamento amoroso, eu fico menos. Os próprios homens casados têm esse discurso. Ah, mas a mulher solteira, tadinha. Coitados dos homens casados, de quem ouve o discurso de homem casado. Exatamente, como se fosse o casado, você é um status. E, na verdade, uma mulher solteira, eu estou generalizando, porque tem mulheres casadas que são muito felizes e tem mulheres solteiras que estão super felizes. Casadas? Felizes? Conheço uma outra, mas assim, as pessoas solteiras, as mulheres solteiras, uma vez eu fiquei muito surpreendida, porque estatisticamente a mulher sozinha, ela tem mais saúde. E o homem ao contrário disso, né? Os homens vivem mais quando estão casados. Por quê? Porque são cuidados. É claro. Agora você é o amor de alguém, você é o romance de alguém, ou você é a enfermeira de alguém? Que tipo de relação você estabelece? Entendeu? Que tipo de amor você está catando para você? Sabe? Que tipo de vida você está querendo? Então, o que eu percebo, Marca, e muito comum, a pessoa bota no bolso o seu amor próprio e vai servir ao outro para manter uma relação não monogâmica para um lado e monogâmica para o outro. Já começa por aí a grande celeuma, né? Porque para o homem é muito autorizado que ele traia sem culpa, hein, gente? Eu vejo isso. Nos consultórios dos homens, você tem culpa em relação a essa traição, ao combinado? Nenhuma. Eles dizem que não. Nenhuma. E eu estou falando de prática clínica. Eu não tenho nem como te dizer quantos pacientes eu já atendi nessa história. Nenhuma culpa. É porque consideram a mulher um ser inferior, com direitos inferiores, ainda mais. Por que o número de feminicídio foi alarmante no ano passado? Quase 1.518, 1.500 mulheres morreram nas mãos de homens que não admitiam ela ir embora. Por quê? Porque tem um movimento aí, um movimento Red Pill, né, que diz da soberania da machulência em relação à mulher, que dá autorização para o menino de 17 anos estuprar uma menina com um grupo de homens mais velhos, né? Então, você está sabendo desse caso. Então, eles se sentem autorizados porque as mulheres são consideradas objetos. Aí eu vou dizer, você falou desse exemplo e eu ouvi de homens falando, né? Porque se comenta
e disseram assim, bom, tá errado 4 meninos tá ali estuprar uma menina. Mas também, o que essa menina tinha na cabeça de sair e ir na casa dos meninos sozinha? Primeiro? Eu falei, isso não dá o direito de nenhum menino encostar numa menina porque ela foi só... Olha, tem uma coisa que eu quero deixar claro, assim, vou aproveitar o espaço para deixar claro isso. Não é não em qualquer situação. Comecei a transar, não quero mais, não. É não. Ó, não pode, eu não quero que você encoste no meu corpo, mesmo que você seja meu marido. É não. Fora disso, é violência sexual. Não é não em qualquer situação. Essa menina, e aí eu preciso até contextualizar, ela tinha namorado esse cara. Ela foi encontrar o cara, que ela teve um relacionamento. E esse cara convidou mais 3 caras. E vamos supor aqui, olha, Adriana, ela combinou com os 4 caras. Ah, ela combinou ali com os 4 caras. Ela disse não, mesmo no meio de uma suruba, vamos dizer assim, tem que parar. Nossos corpos não são objetos. Nós somos pessoas. Entende? E isso tem que ser muito bem dito. E é um absurdo, né? Ainda bem que a gente está nessa mudança de mentalidade, a gente está passando por uma transição, numa terceira onda aí, né? Dessa coisa da gente poder se posicionar, da mulher poder se posicionar. A gente está numa onda muito interessante, numa transição de mentalidade, mas é muita batalha que a gente tem que fazer. A gente tem que combater a machulência, homens escrotos o tempo inteiro, Maca. O tempo inteiro. É combater alguém com um discurso como esse. Olha a saia dela. Uma freira foi morta com 82 anos de idade, usando o hábito dentro da casa dela. Foi estuprada. Recentemente. Quer dizer, uma criança sofre violência sexual dentro de uma escola municipal em Niterói, com 7 anos de idade. Então, a gente tem o tempo inteiro que se proteger. A gente está o tempo inteiro em alerta. Ser mulher não é mole, não, cara. Eu vi uma frase também que eu coloquei até uns stories, não sei, uma arte, enfim, que colocaram proteja suas filhas, eduquem seus filhos. Proteja suas filhas, colocaram um X. Porque a gente tem essa cultura de que proteja suas filhas que meu filho está chegando. E não assim, eduque seus filhos primeiro para que não chegue a esse ponto que você tem que proteger filhos. Tem uma frase que a minha avó dizia, porque ela tinha filhos homens e filhos mulheres, e filhas mulheres. E ela dizia assim, prendam suas cabras porque o meu bode está solto. Ah, e ela Jesus. Mas isso, ela nasceu em 1922. E porque esse inconsciente coletivo, esse inconsciente, essa coisa, ela reverbera dentro da gente e vai passando, né, de geração em geração. Eu era, o meu pai, eu desde 9 anos eu sou meio libertária, né? Desde os 6 eu gostava de trabalhar, então eu sempre fui assim. Meu pai se apavorava com a minha autonomia, porque com 17 eu já dirigia, com 9 eu já procurava trabalho, eu já trabalhava de algum modo, eu arrumava trabalho de diversas formas. Então eu era um absurdo para ele. O meu pai, gente, ele foi excelente pai, excelente marido, excelente amigo, tá? E não estou falando mal dele, não, estou falando de um homem bom. Sim. Que mesmo assim tinha essa mentalidade. Ele falou para minha mãe, que ela trabalhava no laboratório super legal, no B. Brown, aqui perto. E ele falou, você tem que sair do trabalho para casar comigo. Ou você casa, ou você trabalha. Um homem bom, eu não estou falando de um... Mas e a minha mãe, pior ainda, uma mulher libertária como eu, caiu nessa esparrela e parou de trabalhar. Até hoje... Ela repete essa história com ressentimento. Para que eu fui? Depois ela deu uma vingadinha nele, né? Todo o dinheiro que ele ganhava, ela botava na mão dela e ela conseguiu fazer ele crescer nessa medida. Ele recebia, dava o dinheiro na mão dela e ela falava, aqui, ó, para você tomar sua cervejinha e comprar seu cigarro, pronto. E o dinheiro ficava com ela. Bom, uma certa vingança. Mas o que eu estou dizendo não é porque a pessoa é má, porque a pessoa... Não, é porque o inconsciente coletivo engole e essa questão cultural faz com que o outro ache que o pensamento é próprio, mas não é. Estou falando em relação a esse pensamento, mas não, eu estou muito bem aqui sendo sustentada pelo macho. Quando o macho for embora, porque vai, né? Como é que você vai se sustentar? De que você vai viver? Vai pedir esmola para o macho? Vai ficar pedindo pensão? Brigando aí nessa história? Como é que vai ser?
porque o macho vai embora. Ou então te bate. E aí, quando vai te bater, você não tem como ir embora, porque, afinal de contas, você era sustentada por ele. Então, a dependência financeira faz com que mulheres se mantenham em relacionamentos de bosta, Marta. De bosta. Porque não tem como comer, se não for assim. Então, além, tem a dependência financeira, a dependência emocional. Como é que eu vou viver sem esse amor da minha vida? E que não é amor da vida, coisíssima nenhuma. Amor da vida não é. Amor é construção, amor é respeito, amor é olhar o outro, é considerar o outro, é respeitar os desejos e os contornos dos outros, das outras pessoas. Então, Marca, assim, esse assunto é seríssimo, eu acho que é um assunto que me comove, você vê, né? Você sabe disso, que é um assunto que me comove, porque a gente não pode estar à mercê de ninguém, muito menos de seres mal criados como são os homens. Mal criados, nesse sentido, né? São mal educados. Então, ainda bem que a gente agora está nesse movimento, né? Quem está tendo filho, bora educar, fazer comida, ser autônomo. Outra coisa que eu quero dizer, que é muito importante. Daqui a pouco você vai ficar em pé. A menina vai me dando negócio, porque vai me dando vucu-vucu, vai me dando troço. É muito comum, por exemplo, eu estava conversando com um amigo e aí ele falou, eu me separei, e ele fica desesperado buscando mulher. Ele fica desesperado, diferente da mulher que quando se separa muitas vezes fala, que alívio, que bom que eu vou... Opa, cama só pra mim. O cara não. Ele quer mais uma Ele quer outra mãezona, ele quer outra mãe. Ai, meus domingos à tarde. Gente, vai ver uma Netflix, vai ver uma série, vai viver a sua vida, vai ser inteiro, vai ler um livro, vai, sabe? Até falar com os amigos mesmo, pode ser, todo mundo doido. Mas pode ser, conversar com os amigos. Não, fica ali na dependência de arrumar outra mulher, não porque ele quer valorizar outra mulher, que ele quer amar outra mulher, porque ele quer alguém para cuidar dele, porque sozinho ele morre. Sozinho o homem morre, sabe? De desgosto, de tristeza, de doença, de cachaça, de cerveja, morre, porque não tem lá uma babá para ele. Tá Bruno ouvindo aqui, ó, desesperado. Não sei o que o Bruno tá pensando. E tá aquele... Esse cara... E não é porque ama a mulher. Não, tudo bem, você ama, não estou falando no seu caso, mas não é exatamente porque ama a mulher. É porque sem essa mulher conveniente, ele morre, ele sucumbe. As mulheres não, eu acho que as mulheres agora estão sacando isso. Depois que eu me separei pela 4ª vez, né? Eu tenho 4 casamentos no funeral, graças a Deus. Eu arrumei ali um grupo de mulheres e quando a gente sai, 36 mulheres, só mulher, você está no grupo. Eu estou no grupo, eu fico assistindo. Quando a gente sai, cara, é para sair, é para se divertir, é para dançar, é para poder tomar uma cerveja, falar sobre a vida. A gente não está nem aí para arrumar um Jurandir ou outro. A gente não está nem aí. É absolutamente livre. É claro que as pessoas... Eu gosto, adoro amar as pessoas, né? Você sabe que eu sou uma pessoa amorosa, eu adoro isso. Mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem um pouquinho preocupada se vai ter alguém, se não vai ter. É isso. Mas as mulheres são dependentes. Eu estava num bar, dia desse, numa roda de samba, e aí eu saí um pouquinho, aí veio uma moça e perguntou assim, como é que tá lá na frente? Tem homem solteiro? Eu falei, gente, não deu tempo de eu perguntar estado civil dos homens que estavam lá. Já queria saber quem estava e quem não estava. Você está entendendo? Sabe assim, a referência é, se eu tenho um amor, eu estou feliz. Se eu não tenho um amor, eu sou infeliz. Para que isso? Ame-se. Amor próprio é tudo. Mas eu acredito que isso vem, como você falou, de trocentas décadas atrás, que a mulher, hoje no mundo a gente viu, né? Agora com a guerra, que a mulher é um animal. Então, assim, até hoje a gente é chamada de animal em alguns locais. Graças a Deus estamos no Brasil, porque, mal ou bem, temos os machos heterotop, mas eles, de alguma forma, eles não vão chegar e falar isso. Eu diria que de hétero nem de top, não tem hétero nem top, porque geralmente essa vestimenta, essa carcaça, hétero, top, é para esconder uma feminilidade, eu diria uma donzela, mas nem vou falar disso, mas não é fato. Porque a masculinidade frágil faz com que o sujeito tente hipercompensar. O heterotop geralmente não gosta de mulher, ele gosta de homem. Ele é homoafetivo.
Homoafetivo, não sei nem se transa, às vezes até transam escondido. Mas ele é homoafetivo, ele gosta de homem. Homem gosta de homem. Sim. E usa mulher. Homem tem amigo para jogar o futebol, para não sei o quê. É verdade. Os homens, principalmente os homens dos anos 80, ele tem um marco que eu digo que eles vieram de outro planeta. Porque eles gostam dos homens, da sua cerveja, do seu futebol, mas eles têm prazer com quem? Com os homens, com os seus amigos. Eles descarregam o desejo sexual, quer dizer, nem sei, mas a libido ali um pouquinho com a mulher, porque às vezes nem... Mas o prazer vem do encontro dos homens. Tem até uma trend, teve uma trend aí um tempo, já tá até cafona essa trend, porque a trend muda dia a dia, que é assim, olha a foto do meu marido com os amigos, o cara rindo, olha a foto dele comigo, o cara desesperado. A mulher chata, porque para esse homem, ele tem assim, a mulher está para ser chatice, né? Eu já ouvi homem dizendo assim, o homem trai porque não aguenta a mulher apurrinhando. Então, assim, existem algumas... existem muitas frases que a gente digo em geral, tá? Eu tô falando assim, que eu ouço e vejo as mulheres falando e confidenciando que é isso que você falou, né? Eu apurrinho, né? A mulher apurrinha, a mulher é chata. Credo, ficar com essa mulher apurrinhando. Gosta de mulher. Geralmente. Se a mulher apurrinha, tá fazendo o que com ela? Vai com um amigo, mora com um amigo, e aí faz que... Entende? Assim, e os homens, eles têm pouca coragem de fazer isso, né? De assumir essa história do amor pelos seus pares. E aí na Grécia tinha na Grécia Antiga, né, tinha o que a gente se chamava de exército de Tebas. O que era esse exército de Tebas, né? Eram homens que se preparavam para homens. Eles gostavam e assumiam isso, sabe? Vem cá, meu... Sabe? Eles malhavam, eles cuidavam do corpo para os seus homens. Então era todo mundo camarada ali, ok. É porque as coisas foram mudando, né? Bastante. E os homens agora, eles precisam engolir esse desejo, esse afeto que tem pelos seus pares, e aí vestem uma carcaça de homem hétero top, que aí ele decide que a mulher, da forma que ela tem que se vestir, o que é bonito, o que é feio. Tem um tal de café com seu pai, que é uma coisa horrorosa. Essa unha não pode, como se o homem pudesse decidir o que a mulher pode ou não usar. Essa unha é feia, essa unha é de mulher pobre, ou é de mulher quenga, essa roupa não pode. Eles estão nessa cara de pau. Bom, tem uma outra frase que eu já ouvi de um homem falando com a sua mulher, que diz assim, olha, come mais devagar, porque mulher elegante come devagar. Então, assim, são frases muito assim, que você vê no dia a dia, não é uma coisa violenta, que você está com um homem violento. Isso gera violência. Isso é uma violência, porque começa assim, né? Come devagar, e daqui a pouco não viste essa roupa, daqui a pouco tá te trancando dentro do quarto e dizendo não pode olhar para homem nenhum, enquanto ele, poderoso, né? É um assinte. Como é que você controla a mulher, a forma que ela come? Você não gosta, se isso te incomoda tanto, procura outra mulher ou um camarada para você amar. Não fica tentando consertar os outros. Agora, o problema é a mulher... e aí é nesse trabalho... Não, ele não conserta os outros homens, ele conserta a mulher. Porque os homens, eles podem ser como eles quiserem. Agora, essa mulher, ela tem que se comportar dessa forma. Aprende comigo. Você tem que saber lidar comigo. Você aprende, como se a gente tivesse que aprender com ele. É muito comum, assim, eu vejo uma mulher quando pega o carro e vai com o homem do lado. Ele te ensina a dirigir, porque ele sabe dirigir. Eu só olho, eu faço assim, porque geralmente o carro é meu, né? Sim. É o meu. E mesmo assim quer dar um pitaco, achando que você não sabe dirigir. Então, assim, as mulheres
que se dizem machistas, eu queria dar um recado a elas, com todo o meu carinho e amor, o quanto isso enfraquece as mulheres. Nos enfraquecemos vendo mulheres que pensam dessa forma e que toleram. Por quê? Para não desagradar, para não gerar conflito. Para não ficar sozinha. Para não ficar sozinha. E aí coloca essa bandeira que ela é completamente avessa ao que a gente está lutando. É a mesma coisa que um homossexual ter preconceito de um homossexual. Aí acontece. É como assim, me detesto, né? Uma mulher que é machista, ela está dizendo, detesto mulher. Ela mesma está dizendo, eu me detesto, eu não gosto de mim. É uma falta de amor próprio profundo que as mulheres precisam, né? Com a terapia. Terapia, por isso, porque é para aliviar a dissonância cognitiva, ou seja, o conflito, é esse conflito, eu falei lá no início, mas falando aqui, já, e é importante, né, já que o conflito entre o que você sente e o que você pensa. Geralmente você organiza. Eu sou a mulher que edifica o lar. São as crenças, né? Eu preciso me dedicar, o sacrifício, a ligação entre sacrifício e amor. Se eu amo, eu preciso me sacrificar. Aí eu venho, trago uma notícia, falo, olha, você não precisa se sacrificar, não. Você pode ser autônoma. A autonomia é o ótimo do desenvolvimento humano. Você pode ficar bem na separação. Aí ela fala, isso me atrai até, eu concordo de certo modo, mas está contra o que eu sempre vivenciei. Então, isso é dissonante. Entendi. E é levita. Eu tenho uma conhecida que o marido dela traiu o tempo inteiro, e ela perdoa o tempo inteiro. Ela não suporta conversar comigo sobre esses assuntos. Por que ela não suporta? Porque é totalmente dissonante ao que ela pensa. Então, eu incomodo. A dissonância cognitiva é isso. Por isso que uma mulher, ela se diz machista, porque é um absurdo. Até eu repetir me dói. Ela diz que ela é machista. E quando ela vê alguém dizendo, olha, nós temos direitos, nós não somos objetos, nós podemos muito. Aliás, muito mais. Vai me calar a boca. Exato. Aí ela fala, que horror. Mas é um horror que, no fundo, ela sabe que é verdade, só que ela não pode assumir. Por questões religiosas, porque casamento é para a vida inteira. Ela vai perder esse casamento, ela vai colocar... E eu fico torcendo que perca. Para ela ser livre. Livre, sabe? Livre. Caraca, não tem nada melhor do que você sair e não ter que dar satisfação a ninguém. Sim. Você voltar a dormir na sua cama. Não é não namorar, não, tá, gente? Eu sou bem namoradeira, inclusive, bem amorosa. Mas você ter a sua individualidade. Ter a sua individualidade, ter a sua vida, né? Eu poder ter meu espaço. Ontem eu atendi um casal e a moça falava assim, falei, o que você deseja que ele seja? Para ver se é possível, né? Eles estão separando. Eu falei, eu quero que ele me deixe livre em alguns minutos da minha vida. E aí eu perguntei para ele, é possível? É possível para você deixar, né, eu mediadora ali, é possível para você deixar a pessoa livre em algum tempo? Ele falou, vou me esforçar. Olha só. Porque para ele está tão intrínseco aquilo que é controle e que o homem acredita que não está controlando, que isso é apenas uma proteção. Você vê em coisas pequenas, uma mulher numa cozinha. Se o homem sabe cozinhar, ele vai se meter no seu ovo frito. Ele vai dizer que o arroz dele é melhor. Agora, eu diria, só vai se meter se você permite. Se você permite. Aí vem... Você vai se meter no meu ovo frito ou na minha cozinha, eu falo, cara, não come. Mas aí vem os conflitos. É você botar a cara a tapa e saber que não é você exterminando os homens que você vai conseguir resolver, mas você vai poder educar. De alguma forma, como dizer, eduque seus filhos. Eduque os homens que você está. Mas eu não preciso disso. Mas, às vezes, essas mulheres poderiam dizer assim, não, o ovo frito é meu. Eu faço da forma que... Aí, vamos lá. Vamos ver se o Jurandir vai valer a pena educar. Eu tô com preguiça. Sim, vale a pena. Eu cheguei num ponto que eu falo, cara, não quero educar homem, eu quero que venha educado.
Agora, se for... Mas aí você vai demorar pelo menos umas 4 reencarnações. Ou então não vou ter homem, a gente só transa de vez em quando e tá tudo certo. Ok, tá tudo certo, mas conviver com uma pessoa dessas, que você tem que dar mamadeira, chupeta, trocar fralda, e sabe? Sim. E meu benzinho, é muito difícil. Então, mas eu acredito que... Mas digo que porque é um processo. Porque essas mulheres nem isso conseguem. Então, elas precisam entender que elas têm que se colocar. Teve filhos, já eduquei minhas 2 filhas maravilhosas. Já fiz, já tenho neta. Eu estou querendo educar o homem, eu quero educar. Se está educado, vem. Se não está educado, amém. Tchau. E está tudo certo. Entende? Porque a gente não precisa. A gente não precisa do outro. Você é uma mulher bem resolvida. Agora, vamos colocar as mulheres que não têm essa força que você tem, porque existe. Que elas querem, de repente, ter essa... Elas nem querem sair do casamento, mas elas querem perceber que ela é um ser humano. Ela precisa falar isso, porque nem isso elas falam. Elas nem percebem que estão amalgamadas ali no cara. Elas nem percebem. É como se fosse natural. É como se fosse natural, isso não entra. Por isso que é esquisito quando alguém fala do direito das mulheres para essas mulheres. Fala, vai atrapalhar aí a minha vida ruim que eu tenho com o meu marido. Vai atrapalhar, vai trazer uma novidade que eu não estou querendo ouvir, porque vai me dar muito trabalho. Vai me fazer tirar da zona de conforto? Não vou. A zona de conforto é isso, esse lugar desconfortável, tenebroso, mas que você conhece. Então, para essas mulheres, isso não é nem questão. Não é questão, elas só se deprimem. Estão deprimidas, estão sem sentido na vida, elas estão... Mas elas não sabem que é por isso, porque tem uma relação ruim, porque não fazem terapia. Se fizessem terapia, iam entender onde é que está doendo. Está doendo porque o marido não olha para mim. Essas mulheres que você tem essa vivência, essa experiência como terapeuta, como psicóloga, elas trabalham? Podem trabalhar, porque olha só, autonomia é diferente de independência financeira. A pessoa pode ser independente financeiramente, inclusive atendo mulheres completamente independentes, excelentes profissionais, mas que não conseguem se livrar das pessoas com as quais elas se relacionam, das pessoas de uma forma geral, né? Com as quais ela se relaciona, porque o que eu vou fazer com o meu amor? Ele faz isso, mas ele me ama, ele diz que me ama. O cara grita, bate, marca e não chega, deixa a mulher esperando por horas, sabe? Toda sorte de diminui. E ela fala, e aí? Mas eu amo, cara. Porque se equivoca com o conceito de amor. Já vou aproveitando para falar 2 indicações de livros excelentes. O livro do Amor, da Regina Navarro, volumes 1 e 2. E Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson. Eu sempre falo disso porque as pessoas se equivocam, as pessoas não sabem o que é amar. E aí elas ficam em relações desamorosas, achando que estão em relacionamentos amorosos. Tem um livro da Bell Hooks que fala sobre isso, do saber amar, que amar não é fácil. Você saber amar, você tem que transcender as suas questões, como essa, por exemplo, que você está colocando. Colocar o amor próprio, que você tem que descobrir qual é ele, que não é assim tão fácil. Né? Você não nasce com um amor, vamos dizer assim, você já tem um pai e uma mãe que já te dizem o que tem que fazer. Então, esse amor já está condicionado. Ela fala isso nesse livro, sobre o amor, novas pessoas. Inclusive, vou ler. Tem uma questão que é fundamental, as pessoas se equivocam muito. Primeiro que são miserentas em relação ao fato amoroso. Há amor só um na vida. Há amor só um, só tem um. Eu perdi o meu amor. Não perdeu o amor. Você pode ter perdido, né? Alguém pode ter ido embora, mas o amor é seu. O amor é seu. A energia libidinal, todas as vezes que eu venho aqui eu falo isso, mas eu acho que nunca é demais. O amor é seu. Então, você pega o seu amor... Aí eu pego o meu amor e direciono para você. Toma aí, Maca. Maca não dá a menor atenção pro amor que eu dediquei. Sai por aí e eu fico, Maca, você não vai voltar aqui para pegar o amor que eu tô te dando? Ô, Maca, cara, você não vê que eu te amo? Olha que perda de tempo. Você tá em outra.
já com energia em outras pessoas. Entende? O que eu faço? Maca, não quer não? Me dá de volta. Vou amar o Bruno. Vou amar a Larissa. Eu vou amar outras pessoas, cara. Porque amor é construção. Amor é troca. É atenção, é construção. Vamos aqui, vamos. Eu te respeito, você me respeita. É assim, é combinado. O amor tem a ver com isso. É você gostar de quem o outro é. Agora, como é que você diz amar alguém que você não gosta da pessoalidade do sujeito? Você não gosta de quem ele é. Porque ele come mal, porque ele come errado, porque ele tá gordo, porque tá magro, porque ela tá gorda, tá magra, tá feia, tá bonita. Entende isso? Então, é um exercício, cara. E a terapia, volto a dizer, ajuda muito, porque a terapia envolve essa coragem de se conhecer, né? Você tem que ter coragem de dar de cara com seus monstros. Não é fácil fazer terapia, é difícil. E você tem que ter coragem para dar de cara com seus monstros e aí, ó, selecionar quais são as batalhas. Adriana, você tem uma clínica, né? Aqui em Itaipu, porque a gente está, né, em Itaipu, em Niterói, no AP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, e a gente atende online também, mas a gente está fazendo orientação familiar, avaliação neuropsicológica aqui na região, porque a avaliação sempre é presencial, né? Então, para quem tem criança, adolescente, geralmente é muito pedido, né? A avaliação neuropsicológica, a gente está especializado lá, a gente tem uma equipe maravilhosa para cuidar disso. Ah, você tem uma equipe? Que bacana. Então é você. Vários psicólogos, tem vários psicólogos lá. E na avaliação, atendimento de adulto, criança, casal. E né, a avaliação neuropsicológica, que é muito importante, né? Para saber, ter certeza, olha, é autismo, é TDAH, enfim. Né? Então, a gente está com uma equipe muito bacana, no Town Center, aqui em Itaipu, e qualquer coisa, entre em contato aqui comigo, que você vai me marcar no post, sim, né? Claro. E você faz cursos também, né? Dá curso. Dou cursos, eu tenho, o NUAP é um núcleo de aplicação e pesquisa da psicologia, então a gente forma profissionais em psicologia clínica, né? E a gente tem uma parceria aí com os alunos da Universo, então a gente também tem uma clínica escola e lá tem atendimento social, ou seja, né, um valor... Vocês têm uma parceria com a Universo. Com a Universo. A gente tem essa troca. Então, eu dou estágio para os alunos e dou supervisão, e é um estágio muito sério, então a gente tem lá esse atendimento social. Esse último livro que eu publiquei, Meu Filho Está Dando Defeito e Agora, é justamente sobre educação ampla, sobre isso. Como é que a gente pode lidar com crianças? Antigamente, a informação era escassa, as pessoas não sabiam. Minha mãe sempre fala isso, né? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como criar. Agora eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso... Então as pessoas estão com mais acesso. É necessário que a gente traduza a neurociência, a terapia do esquema, a psicologia positiva, a psicologia de uma forma geral, para que as pessoas tenham acesso, para que a gente explique como é que o que é mais importante na criação de um filho. O que é fundamental? Ele tirar 10 na escola ou você dá atenção amorosa para ele? O que funciona mais para que essa pessoa não desenvolva, por exemplo, transtornos de ansiedade ou transtornos depressivos e queira se matar, porque as crianças se matam, gente. Aliás, esse é um tema muito bom. O que faz um adolescente, uma criança, gerar, né, o transtorno de ansiedade? Pois é. Né? Porque eles falam muito, eu sou ansiosa, mas alguma coisa, exatamente, essa geração tem essa ansiedade. Nesse livro eu falo dessa neurociência, sobre isso, né? O que causam os transtornos, quais são os esquemas que podem causar transtornos mais tarde na vida adulta e como é que a gente pode atuar para que essa criança se desenvolva de forma legal, para que ela não seja esquisita. A humanidade está muito esquisita, gente. Para que ela possa se proteger. O que você pode fazer para auxiliar a sua criança? A sua criança, eu digo, se você é professor, se você é aluno, se você é professor, se você é pai, se você é psicólogo, entende, Maca? Tem um projeto na Finlândia que a escola, desde pequenininho, eles separam as meninas de meninos e fazem as meninas fazerem coisas que os meninos fazem. Por exemplo, os meninos brincam de boneca e as meninas brincam de carrinho, separados. Quando eles colocam, depois de um ano, não sei exatamente, eles juntos, eles estão muito mais igualitários, o menino e a menina, para poder interagir, para poder trocar.
Lindo o projeto dele. Pois é. Isso é assim, então, a gente entendeu o que a gente precisa fazer para que a humanidade melhore. Cada um tem que fazer a sua parte, mesmo que seja um pouquinho, pequenininho. Ah, mas o que eu faço? Não, cara, cuida da sua criança. Se você puder cuidar da criança que está perto de você e cuidar de verdade, né? Assim, com uma perspectiva, porque a neurociência nos deu muitas pistas depois da década de 1990. Se você tiver essa perspectiva científica, né? Pelo menos um pouco, entendendo um pouco, você consegue transformar esse menino no adulto mais saudável, no adulto mais feliz. E é assim que a gente transforma o mundo. A gente não vai pegar um mundão e transformar, a gente vai por partes, é por pequeno, sabe? Criando bem um homem de verdade, que respeita as mulheres, por exemplo, que não se considera superior. Ela faz uma diferença enorme. Enorme. E as famílias, outra coisa, experiência de consultório, o que eu vejo, né? Porque é a experiência, eu sou uma operária da ciência, eu pesquiso para poder clinicar, então eu sou clínica e serei o tempo inteiro. E assim, o que eu percebo? Por exemplo, em famílias, atendo mulheres de 50 anos, enfim, né? E geralmente assim, estou te falando de uma. Ela dizia assim, enquanto o meu irmão estudava, eu era obrigada a ser a empregada. Vai lavar a louça, vai lavar o banheiro, vai fazer não sei o quê. Aí meu irmão, não, ele está estudando. Ele não. Então, a cultura é muito falocêntrica. Sim. Quem tem falo, ganha. Quem tem falo, ó, ganha. Então, existe essa questão da preferência pelos meninos nas famílias, geralmente. Eu hoje estou falando tanto do meu pai, gente, mas é porque tudo que ele queria era ter um filho homem. Meu pai morreu já há 10 anos, né? Tudo que ele queria na vida era ter filho homem. O que ele conseguiu? 2 mulheres fálicas. Eu e minha irmã, 2 mulheres, entende? Sabe, assim, 2 mulheres completamente fálicas, poderosas, que não baixam cabeça para essa masculinidade tóxica. Entendeu? Não vamos baixar as cabeças femininas, temos que pensar que a gente tem igualdade com o homem e agir, né? Falar, educar os seus filhos, educar as suas filhas de uma forma igualitária. Isso mina. Se as pessoas soubessem o quanto é grave o machismo, leva à morte. Exatamente. E o feminismo, não. Essa é uma diferença, né? O machismo mata. Obrigada. Adriana, mais uma vez, maravilhoso estar com você. Mais um tema aí polêmico. Em casa, né? Eu completamente em casa contigo. Muito bem, obrigada, Magda.